Quase todos os países do mundo possuem dívida, em diferentes níveis. Mas o que é a dívida pública? O conceito de dívida nacional surgiu na Alta Idade Média, quando os reis precisavam de empréstimos para financiar guerras. Na Europa, tudo parece começar com a criação do primeiro Banco Central na Inglaterra, uma instituição projetada para emprestar ao governo. Foi inicialmente criado por Guilherme III da Inglaterra para o financiamento de sua guerra contra a França. Até então, os reis podiam não pagar suas dívidas, enfrentando consequências como revoltas, guerras, incapacidade de pedir empréstimos futuros ou tendo que reembolsar credores com terras ou títulos. Com títulos públicos dos bancos centrais, a dívida foi mantida e paga posteriormente. Neste vídeo, vamos fazer 5 coisas simples. 1. Entender em geral o que é a dívida pública. 2. Descobrir quais países têm mais e menos dívida. 3. Como a dívida evoluiu ao longo do tempo moderno. 4. O que causa o aumento ou a diminuição da dívida de um país. E 5. Como a dívida governamental é paga. Atualmente, a dívida pública, também chamada de dívida governamental, nacional ou soberana, é o montante total que um país deve aos seus credores. Todos os anos, o governo de um país tem um orçamento estadual de todas as despesas e receitas que o Estado terá no referido ano. Se as despesas forem maiores que a receita, haverá um déficit e a dívida deve aumentar. Se a situação oposta ocorrer, há um superávit e a dívida pode diminuir. Isso é uma simplificação, é claro. Mesmo com déficit, a dívida pode diminuir via renegociações ou juros variáveis. Mesmo com superávit, a dívida pode não diminuir se ele for usado para outro fim. A dívida pode ser dividida em interna se os credores também estiverem dentro do país ou externa se estiverem fora. Mas isso é irrelevante para este vídeo. Neste vídeo, tudo o que queremos saber são os números completos e entender quais países do mundo têm a maior dívida pública. Vou usar como critério a relação dívida-produto interno bruto porque acredito que este seja o melhor indicador para entender o quão pesada realmente é a dívida de um país. Alguns países pequenos podem ter dívidas baixas, mas PIBs minúsculos, o que dificulta o pagamento, enquanto outros podem ter dívidas enormes, mas PIBs muito grandes, tornando-as gerenciáveis. Essencialmente, países com baixas relações dívida-produto interno bruto têm economias que produzem e vendem bens e serviços suficientes para poderem pagar seus empréstimos sem incorrer em mais dívidas. Vamos direto ao ponto. Quais são as 10 nações com a maior dívida pública do mundo? Lembre-se, isso sempre se refere à dívida como porcentagem do produto interno bruto usando dados do Fundo Monetário Internacional de 2021. Primeiro é o Japão com uma dívida de 256%, Sudão com 209%, Grécia com 206%, Eritreia com 175%, Cabo Verde com 160%, Itália com 154%, Suriname com 140%, Barbados com 138%, Singapura com 137% e as Maldivas também com 137%. Vale destacar que todos os países até a 17ª posição têm dívidas superiores a 100% do seu produto interno bruto. Portugal tem 130%, os Estados Unidos da América, 133%, a Espanha 120%, a França 115% e o Reino Unido 108%. O mapa interativo de dados no site do Fundo Monetário Internacional é ótimo para aprender sobre o assunto. Podemos ver instintivamente os países com maior porcentagem de dívida pela escala de cores, além de passar o mouse sobre cada um deles. Infelizmente, faltam dados para alguns países, especialmente a Argentina. 50% estão em laranja, abaixo de 50% em verde. Embora eu diria que apenas aqueles em laranja mais escuro, a partir de 75% para cima, deveriam se preocupar. Ainda há muitos nessa situação. De fato, fiquei surpreso com a quantidade de países que ainda têm dívidas nacionais relativamente baixas. Na América, os Estados Unidos da América e o Canadá são claramente os piores. Na Europa, o Oeste e o Sul são os que não estão indo tão bem. Na África, eles estão espalhados por todo o lado. E na Ásia, os países do leste têm a maior dívida. Já que começamos listando os que têm mais dívidas, que tal os que têm menos? Em todo o mundo, os que parecem ter a menor quantidade de dívidas são Macau, com 0%, e Hong Kong, com 2%.
Apesar de talvez injusto, já que tecnicamente não são países e a China pode assumir suas dívidas, 2,3%, Tuvalu 6% e Kuwait 7,9%. A República Democrática do Congo tem 11,9%. As Ilhas Marshall 14,4%, Micronésia 15,1% e Timor-Leste 16,5%. Mas todos esses são países relativamente pequenos, exceto o Congo. Quais dos maiores têm pouca dívida? A Rússia definitivamente se destaca, com uma das maiores economias do mundo e tendo uma dívida equivalente a apenas 17,9% do seu produto interno bruto, a 20%, Botsuana 22% e a Bulgária 25%. Luxemburgo está perto com 26,3% e Taiwan com 27,2%. Então, por que alguns países têm uma dívida tão grande enquanto outros conseguem mantê-la pequena? O principal argumento é o tamanho e a robustez da economia. Se um país gera muito dinheiro, não precisará pegar emprestado. Isso faz sentido, mas não explica completamente esses valores. O Japão possui uma das maiores economias mundiais, porém tem o maior percentual de dívida do planeta. E como veremos daqui a pouco, o motivo dessa porcentagem de dívida pode ser justamente a sua economia bem-sucedida. Portugal também possui uma economia considerável, porém sua dívida é igualmente elevada. Vamos tentar entender por que alguns desses casos são assim, como os valores da dívida evoluíram com o tempo e as possíveis causas de certos aumentos. O site do Fundo Monetário Internacional apresenta a evolução da dívida dos países ao longo do tempo. Os dados mundiais começaram a ser preenchidos por volta de 2001, então vamos dar uma rápida olhada nos últimos 20 anos. A percepção geral, pelo menos para mim, é que, salvo algumas exceções de 2001 a 2007, a tendência era a redução da dívida, ou o crescimento do produto interno bruto, mas pelo menos uma redução na porcentagem da dívida. Em 2008, a crise financeira começou, e principalmente nos Estados Unidos da América e na Europa, a dívida pública cresceu. Até 2012, esse efeito parece ter se espalhado para o resto do mundo, e desde então, as economias globais parecem estar se endividando cada vez mais. É muito visível. Observa-se o aumento verde em quase toda parte, sobretudo na África de 2001 a 2008, e então o laranja começando a predominar globalmente a partir de 2008. Aqui começamos a entender que eventos específicos ao longo da história causaram aumentos nas porcentagens da dívida pública, às vezes sendo revertidos com o tempo se os países resolveram seus problemas ou não tinham problemas subjacentes. Por exemplo, em 1815, no final das guerras napoleônicas, a dívida do governo britânico atingiu um pico de mais de 200% do produto interno bruto. Pie Chart Pirate, um usuário do Reddit, cria fluxogramas animados impressionantes que mostram a dívida dos países ao longo da história, destacando eventos que causaram aumentos ou reduções. Neste gráfico do Reino Unido, os valores estavam por volta de 30% até a Primeira Guerra Mundial, com um aumento significativo nesse período e durante a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, houve uma trajetória de queda até a crise financeira global de 2008 a 2012, quando a dívida voltou a subir. Neste gráfico, vemos a evolução das dívidas das economias do G7 de 2006 a 2016. Todas elas aumentaram, com exceção da Alemanha. Os problemas de saúde atuais que o mundo tem enfrentado nos últimos anos também terão e já tiveram um impacto nas economias e dívidas dos estados. Porque esses eventos são de tal grande magnitude que a economia de todo o mundo sofre com isso. Neste outro gráfico, limitado a alguns países europeus, também podemos ver essa evolução da relação dívida-produto interno bruto. A maioria dos países iniciou o século com valores abaixo de 20%, ou entre 50% a 60%, exceto Itália, Bélgica e Grécia, que sempre enfrentaram dificuldades nesse aspecto. Um caso interessante é o da Bulgária, que começou mal, com uma relação dívida-produto interno bruto de 97% em 1997 e conseguiu reduzi-la para 26% em 2017. Eles chegaram a atingir 13% em 2008. Não sei como isso foi possível. Se você souber, por favor, comente. A projeção do Fundo Monetário Internacional até 2026 é essencialmente que a situação atual se manterá
com uma ligeira piora dos valores, salvo algumas exceções de países que conseguirão reduzir sua dívida. Então, por que os países se endividam? Como vimos, tem muito a ver com eventos internacionais, mas os internos também podem ter um grande impacto. Os Estados Unidos têm a maior dívida governamental global, embora não possuam a maior relação dívida-produto interno bruto. O governo se endividou pela primeira vez em 1790 após a Guerra Revolucionária. E enquanto o valor diminuiu ao longo da história do país, recentemente ele voltou a subir, muito. Este gráfico do Pew Research Center é realmente bom para ter essa percepção de países que têm alta dívida em termos de quanto dinheiro eles devem, e outros que não têm tanto, mas ainda corresponde a uma alta porcentagem do seu produto interno bruto ou ambos. Geralmente, a dívida dos Estados Unidos da América cresce devido ao aumento dos gastos do governo e à redução da arrecadação por meio de cortes nos impostos corporativos ou individuais. O Japão, como mencionado, possui a maior porcentagem e um valor alto. Por quê? Parece que iniciou durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o Japão, completamente destruído, foi reconstruído com a ajuda de um programa de recuperação. Após isso, a economia deles disparou. Tendo ganhos de 10% ao ano, seu mercado interno cresceu cada vez mais. Mas então a bolha estourou e, por volta de 1992, sua bolsa de valores caiu 30 mil pontos. Honestamente, eu não sei o que isso significa, mas cair 30 mil pontos em qualquer coisa não parece bom. A política fiscal deles promoveu empréstimos com juros inicialmente muito baixos, levando a um crescente aumento da dívida até os dias atuais. Em Portugal, o crescimento da dívida tem sido problemático desde o início dos anos 90, mas se agravou com a crise financeira de 2012. As dificuldades do setor bancário do país demandaram intervenção estatal, o que levou a uma crise da dívida governamental. E na Itália, a dívida é um legado dos anos 80, quando o ministro da Fazenda e o governador do Banco da Itália assinaram um divórcio entre as duas instituições antes que o banco tivesse que comprar os títulos do governo que não foram colocados no mercado, e assim assumiu o ônus de financiar o Estado. O banco estava garantindo o sucesso dos leilões de títulos do governo ao imprimir dinheiro para comprar os títulos não vendidos. Quando pararam, as coisas desandaram e, nesse momento, a crise do petróleo também ocorreu, impulsionando a inflação mundialmente, e o Banco da Itália desvalorizou a lira em 40%. Um conjunto de decisões de política financeira não tão boas e um contexto internacional ruim levaram a um grande problema de dívida até hoje. Em suma, países mais endividados geralmente enfrentam problemas econômicos ou fazem escolhas equivocadas em suas políticas financeiras. Assim, esses são mais frágeis e suscetíveis quando surgem questões internacionais que provocam um aumento global da dívida. Enquanto outros serão capazes de superar e vencer, essas economias frágeis ou menores não conseguirão devido a problemas anteriores. Ao ter dívidas, é necessário pagá-las ao longo do tempo, quitando o valor emprestado acrescido de taxas de juros, que podem variar. Sem entrar em detalhes sobre como são calculados, o valor que um país paga por um empréstimo varia de acordo com o contrato estabelecido, o momento em que pegou emprestado e a situação atual de sua economia. O Brasil parece ser o país que paga mais juros sobre sua dívida no mundo, seguido por Espanha e Islândia. O alto risco de dívida geralmente ocorre quando os países estão mais propensos a não honrar seus compromissos financeiros. Contudo, na minha opinião, isso é um pouco injusto, pois raramente as dívidas nacionais ficam sem pagamento. Dessa forma, os países que lutam economicamente estão para sempre presos neste ciclo financeiro negativo. Existem poucos exemplos de países que deram default em sua dívida, como a Coreia do Norte em 1987, Rússia em 1998 e a Argentina em 2002, e todos eles tiveram consequências internas muito negativas. Então, esses são os países do mundo com a maior e a menor dívida pública. O que é essa dívida, como ela é criada, como e por que aumenta e como pode diminuir? Qual tem sido a evolução das relações dívida-produto interno bruto ao longo do tempo e como isso variou, dependendo de eventos mundiais e políticas governamentais? Agradeço por assistir, inscreva-se e comente sua opinião abaixo. Até a próxima com mais conteúdo informativo.